A ansiedade tem sido chamada de o mal do século. Milhões de pessoas vivem presas em seus próprios pensamentos, com o coração acelerado, mãos suando, noites sem dormir. E o mais impressionante é que muitos cristãos também sofrem com isso em silêncio, com medo de parecerem fracos na fé. Mas hoje, neste vídeo, eu quero te mostrar uma verdade. Deus não te condena por estar ansioso. Ele quer te libertar disso. Vamos conversar profundamente sobre como a ansiedade age, o que a Bíblia diz sobre isso e como você pode reencontrar a paz que vem do alto. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar o seu dia, sua mente e sua vida. A primeira coisa que precisamos entender é que a ansiedade, por mais que nos pareça um problema moderno, já existia desde os tempos bíblicos. Jesus sabia que lidar com preocupações seria parte da nossa caminhada. Em Mateus 6, ele fala diretamente sobre isso. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele diz isso não como uma bronca, mas como um convite. Um convite à confiança. Ele sabia que viver neste mundo gera preocupações, contas para pagar, filhos para cuidar, doenças, crises, mas ele nos chama para algo maior, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Isso não é força humana, é rendição espiritual. A ansiedade começa na mente, mas ela afeta todo o corpo. O coração dispara, a respiração muda, a insônia chega. E muitas vezes isso nos paralisa. Mas o problema não é sentir tudo isso. O problema é tentar carregar tudo isso sozinho. Filipenses 4, 6 a 7 nos dá um mapa claro. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você percebe o caminho? Não é lutar sozinho contra a ansiedade. É levar tudo isso a Deus e deixar que a paz dele guarde sua mente. É uma troca. Eu entrego a preocupação, ele me dá paz. Mas talvez você esteja pensando, eu oro e mesmo assim continuo ansioso. Isso é mais comum do que parece. E a resposta está em algo simples, mas poderoso: constância. A mente ansiosa precisa ser treinada como um músculo. A oração precisa ser diária. A entrega precisa ser constante. E, acima de tudo, a palavra precisa ser o alimento da alma. Quantas vezes você alimenta sua fé por dia? E quantas vezes você alimenta seus medos com notícias, redes sociais e pensamentos negativos? Aquilo que você mais alimenta é o que vai crescer. Se você alimentar a fé, ela cresce. Se alimentar o medo, ele te domina. E Deus te chama hoje para mudar essa dieta espiritual. Outro ponto importante: a ansiedade muitas vezes está ligada ao controle. Queremos controlar tudo: o futuro, o tempo, as pessoas, as respostas. Mas a vida cristã é sobre soltar. É sobre confiar. É sobre entender que Deus sabe o que faz, mesmo quando eu não entendo o que Ele está fazendo. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas difíceis, mesmo os atrasos, mesmo os nãos, tudo coopera. Mas para enxergar isso, você precisa deixar de ser senhor da sua própria vida. Deus não quer ser seu socorro só nos momentos de crise. Ele quer ser o piloto da sua história. Agora, uma verdade dura, mas necessária. Muitos cristãos vivem ansiosos porque não confiam verdadeiramente em Deus. Confiam até onde dá. Confiam enquanto tudo vai bem. Mas, quando o chão treme, entram em pânico. E isso mostra que a raiz da fé ainda está rasa. Por isso, o chamado hoje é para aprofundar suas raízes. Orar mais. Ler mais. Silenciar mais. Parar de tentar entender tudo e simplesmente confiar. Porque tem hora que Deus não vai te dar respostas. Ele vai te dar paz. Isso é melhor do que qualquer explicação. A paz de Deus não depende de circunstâncias. Ela vem do alto. Ela acalma a alma no meio da tempestade. E é por isso que hoje eu quero te fazer um convite.
Pare agora, respire fundo, feche os olhos e diga em voz alta: Deus, eu não quero mais carregar isso sozinho. Eu entrego minha ansiedade em tuas mãos. Esse simples gesto pode iniciar uma revolução interna. Não porque as circunstâncias vão mudar de imediato, mas porque sua postura espiritual começa a mudar. E quando o coração muda, tudo muda. A ansiedade não é maior que o Deus que te ama. A inquietação não pode te afastar da presença dele, a não ser que você permita. E hoje você pode decidir: chega de viver escravizado por pensamentos acelerados. Você não precisa mais lutar sozinho. E não está errado buscar ajuda. Pelo contrário, Deus nos dá recursos espirituais, mas também nos dá sabedoria para buscar apoio quando necessário. Terapia, boas leituras, orientação pastoral. Tudo isso pode andar junto com a sua fé. Fé não é negação da realidade. Fé é ver a realidade com os olhos de Deus. Então, se você está travado, paralisado, se sentindo sufocado, saiba que não tem vergonha nenhuma em dizer: preciso de ajuda. Deus honra a humildade, e Ele vai te sustentar um dia de cada vez. E antes de terminar, quero deixar um salmo para você guardar no coração. Salmos 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Que essa palavra seja a sua âncora nos dias difíceis. Que ela ecoe nos seus pensamentos quando o medo tentar te dominar. Deus está cuidando de você. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não entende. Ele está trabalhando em silêncio. E logo você vai ver que esse vale tinha um propósito. Sua dor não é em vão. Seu processo vai gerar testemunho. E se você quer ir além dessa mensagem e dar um passo real na direção da cura emocional, eu tenho um presente para você. Existe um material transformador que já ajudou milhares de pessoas a vencer a má ansiedade com base na fé. Ele é direto, prático e feito para quem quer romper de verdade com esse sofrimento. Clique agora no primeiro link da descrição e descubra esse método. E, se essa palavra falou com você, se inscreva agora no canal Shorts da Fé. Aqui você vai encontrar, todos os dias, mensagens como essa que fortalecem sua alma e te aproximam de Deus. Porque você não está só, e Deus ainda está escrevendo sua história, um dia de cada vez.